Fala galera, satisfação total ter você aqui dentro de dois lugares dos quais eu, professor Bruno Calhau, sou extremamente apaixonado. A gente está montando, galera, a partir desse edital da Polícia Militar 2022, uma sequência de aulas completíssimas para vocês, do qual nada, absolutamente nada do edital de História da Polícia Militar para esse ano da banca Fundação Carlos Chagas vai ficar de fora. Então, se você é um apaixonado, se você sonha com a carreira policial, esse é seu local de aprovação. Nesse momento, a gente vai estar começando algo extremamente novo, vindo pela plataforma da Hotmart, o Escalada da Aprovação, voltado exclusivamente para as carreiras de soldado e também de CFO, duas salas completamente diferentes. E não esqueça, você que está acompanhando esse vídeo aí, esse trecho um pouco menor, um pouco mais resumido, mas também muito bem feito de todo o coração, pelo canal do YouTube do Curso Aprovado, sejam todos muito bem-vindos. Vamos junto para mais um show de aula e eu não quero que você saia daqui deixando nenhum conteúdo sem aprender, beleza? Então, com calma, no passo a passo, sem muita delonga, vamos para o que cai na Polícia Militar da Bahia, na série Soldado, hein? Galera do CFO, isso pode estar na sua prova? Com certeza sim. Então, se você é do CFO, tá chegando aqui agora, pode passar o olho, vai te ajudar demais. Mas para você que é soldado, isso aqui é a sua base, é você criando seus pilares em busca da sua aprovação, beleza? Juntos comigo, professor Bruno Calhau, vamos dar sequência 1500 até 1530. É o período inicial da nossa história. Isso aqui fica conhecido como o período pré-colonial, ou seja, é o início do nosso processo histórico. E dentro desse início de processo histórico, vale chamar sua atenção para alguns pontos relevantes. Primeiro ponto relevante, sem sombra de dúvidas, é um diferencial na sua vida, um diferencial na sua carreira. Período que Portugal não tinha interesse no Brasil. Pronto, então eu já sei para uma possível questão, para um possível tema na hora da prova, que durante os 30 primeiros anos da nossa história do Brasil, Portugal estava pouco preocupado com o nosso país. Isso já deixa, obviamente, uma pergunta. Mas, professor, tira uma dúvida minha, que é a dúvida é da maioria. Por que Portugal não tem interesse no Brasil? Porque nesse exato momento, Portugal lucrava com as especiarias nas Índias. Então, as Índias possuíam uma série de especiarias dos quais Portugal estava extremamente interessado. Aí vem a outra pergunta. Poxa, tá certinho. Especiarias eu já ouvi falar. Mas, professor, eu tenho 3 anos, eu tenho 4 anos que eu nunca mais peguei no livro. Lembra para mim o que são especiarias. Especiarias é canela, gengibre, noz moscada, sal. Era tudo aquilo que servia como um tempero, servia como um chá e servia também como garantia de dar mantimento ao produto, fazer com que o produto continuasse ainda muito tempo válido. Sabendo desse detalhe, sabendo dessa questão, o que é que você já pega logo a visão? Portugal não tem interesse no Brasil e tem interesse nas Índias, porque as Índias têm muitos produtos, dos quais eu chego no território indiano, compro a preço de banana, chego no mercado europeu que tem uma falta absurda desses produtos e não tem qualquer sistema de conservação de alimentos, e eu vendo esse produto a um preço de ouro. Então imagine, caro pra caramba. Enquanto isso, a contrapartida, né, óbvia, fica a pergunta, mas sim, Calhau, e o que é que Portugal tem para oferecer à Índia? O que é que Portugal tem a oferecer para o resto do mundo? O que é que o Brasil tem para oferecer? Então, Portugal pagava preço barato, a Índia queria. A Índia tem muito produto. Sim, mas e o que é que o Brasil tem para oferecer? O Brasil, nesse exato momento, só tem pau-brasil para oferecer. Enquanto a Índia está com uma série de produtos de nome especiarias vendidos extremamente caros, o Brasil só tem pau. Então, só ter pau faz com que Portugal, obviamente, escolha as Índias em detrimento do Brasil. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Mas aí vem algumas perguntas que são fundamentais. Mas por que chegar no Brasil em 1500? Por que toda essa situação da vinda de Portugal para o Brasil e toda a mudança que essa vinda trouxe para a gente? Primeiro ponto importante é lembrar.
antecedentes. Quais foram os antecedentes que levaram, então, à conquista? A primeira delas, as grandes navegações. Navegar é preciso. Isso vai deixar algumas perguntas, obviamente, na sua cabeça. Se navegar é preciso, eu preciso navegar por conta de quê? Primeiro, eu preciso encontrar algo que conserve meu alimento. Então, eu preciso navegar. Mas, Calhau, antes da navegação, como é que eu consegui essas tais especiarias? Essas tais especiarias serão conhecidas principalmente na Baixa Idade Média. Para a galera que não sabe sobre Baixa Idade Média, pode já pedir, professor, joga um videozinho aí sobre Baixa Idade Média para facilitar a nossa linha de raciocínio. Ó, gente, na Baixa Idade Média, lá por volta do século XII, século XIII, a gente tem um comércio ocorrendo principalmente pelo advento das cruzadas. Fomos até o Oriente Médio, tentamos conquistar Jerusalém dentro de um processo de cristianização de Jerusalém, e nessa medida de ir até a região de Jerusalém, a gente acabou tendo contato com o comércio oriental. Nesse contato com o comércio oriental, é extremamente importante que você saiba disso. Eu estou tendo um comércio terrestre, eu estou tendo uma série de caravanas terrestres, e essas caravanas terrestres e esse contato com o Oriente vai fazer algumas coisas importantes. A primeira delas é a formação das novas cidades europeias. Lembrem que durante boa parte da Idade Média, você aprendeu no colégio que vivíamos dentro do feudalismo. Como é que a gente sai de uma sociedade rural, campestre, e vai para uma cidade de novo? Como é que faz o renascimento dessa cidade? Então, o renascimento urbano, ele advém exatamente desse movimento cruzadista. Fomos até o Oriente, pegamos o contato com o Oriente, começamos a comercializar, e esse comércio, mediante a caravana, fazia com que fosse crescendo tanto as cidades comerciais, principalmente na Itália, e também o desenvolvimento das regiões do Oriente Médio e seu comércio. Qual é a grande questão de tudo isso? Vai aparecer uma doença, a peste negra, que vai atingir muitas das pessoas que faziam caravana, uma doença advinda da China, advinda da região asiática, e que vai se estender por boa parte da Europa, levando pelo menos naquele momento 1/3 da população europeia para óbito. Nessa situação da gente levar 1/3 da população europeia para óbito, olhe que nível absurdo a gente vai ter. 1/3 da população europeia em óbito, logo é preciso navegar. Então começa a criar mecanismos de navegação para não ter apenas a dependência da terra. Eu não sei o que está causando essa doença. Foram quase 10 anos ininterruptos onde a peste negra assolou. De 1347 a 1350 foi um morticínio sem fim. Então, por não conhecimento, vamos tentar navegar pelos mares? A grande questão é que nesse momento em que a peste negra está assolando, a gente está vivendo uma famosa decadência da Idade Média. Nessa decadência da Idade Média, um dos fatores vai ser o fechamento do mar Mediterrâneo. Então, quando eu fecho o mar Mediterrâneo, galera, aqui eu estou dizendo para vocês que os turcos otomanos fecharam os mares. E quando ele fecha o mar Mediterrâneo, como é que eu faço para chegar agora à Índia? Se era uma das minhas rotas, a rota mais importante de acesso da Europa, de Portugal, da Espanha, da Itália, para essa Índia. Sem condição. Então, nesse momento em que eu não tenho condição de chegar às Índias porque os turcos fecharam, eu necessitarei fazer novas rotas de acesso. Daí vão surgir duas rotas de acesso extremamente importantes. A primeira rota de acesso, o périplo africano, feito pelos portugueses, e a segunda rota de acesso, a volta sobre o Novo Mundo, chegando na América com os espanhóis. Então, são dois caminhos que vão acontecer exatamente pelo fechamento do mar Mediterrâneo. Percebe o quanto isso é importante para a sua prova e para o entendimento da sua própria história do Brasil? É louco esse negócio. Então, não fique de fora, não perca essa chamada. Outra coisa, absolutismo. O absolutismo está vindo e se apresentando como uma nova forma de governo. Então, você que está assistindo e que está tentando entender todo o passo a passo dessa aula, uma sugestão do tio para você é: pense que de 1453 a 1789
que ficou conhecido como Idade Moderna. Nesse momento, a gente vai ter a forma de governo baseada no absolutismo. O rei reina, o rei governa, o rei está acima de tudo, inclusive acima da lei. Mas aqui fica a pergunta, Calhau, quem é que colocou esse rei, então, no poder? O absolutismo é uma união de duas classes sociais. Então, não esqueça que aqui vai ser a união entre burguesia mais nobreza. Vamos para a parte boba e para a parte mais básica do mundo. Eu não quero que essa aula fique difícil na sua cabeça. E se tiver, professor, sugestão de novos vídeos, sugestão de novas aulas, aulas ao vivo, vem comigo que eu estou aqui para te ajudar. Burguesia. Quem é um burguês, Calhau? Eu escuto muito burguês, todo que é rico, e falo direto, ô irmão, tá errado, tá errado, para de viajar. Burguês é comerciante. Burguês pode ser a dona do mercadinho da tua rua. Burguês pode ser o dono do espaço do curso aprovado aqui que eu estou dando aula para vocês. O burguês pode ser o dono de uma mega empresa brasileira. O que é um burguês? É um comerciante, seja ele um micro comerciante ou um mega comerciante, ele é um burguês, que se junta com a nobreza, que seria o pessoal que possui o sangue azul, sangue nobre, um título, sir, conde, rei, princesa, duques e por aí vai. Então, aqueles que possuem títulos são nobres, aqueles que possuem comércio são burgueses. O que é que esse burguês mais quer na vida dele? Ganhar dinheiro. O que é que esse nobre mais quer na vida dele? Ganhar poder. Eles se juntam com o mesmo objetivo. Eu, burguês, financio o seu poder, monarca. Ao mesmo tempo, você, enquanto monarca, você, enquanto rei, financia para que eu ganhe mais dinheiro. Calhau, como é que seria essa colaboração do rei para a burguesia? De forma muito simples. Eu, burguês, financiei a sua entrada no poder. Depois que você estiver no poder, você governa para mim, facilitando a minha vida. Nesse caso, a burguesia queria redução de impostos, saber quanto de imposto ia pagar e a criação de uma moeda única. Por isso, o absolutismo vem tão à tona. Pode perceber que nesse mesmo momento histórico, a gente vai ter uma igreja em decadência. Calhau, por que essa igreja está em decadência? Porque a gente vai estar falando também de reforma protestante. Show de bola, meu lindo? Show de bola, minha linda? Não fique com nenhuma dúvida, qualquer sugestão, joga nos comentários e vamos junto, dando seguimento. Além de todo esse processo da peste negra, do fechamento do mar Mediterrâneo e do absolutismo, é importante também te destacar o mercantilismo. Por que esse mercantilismo é tão importante para a sua aprovação sem medo de ser feliz, cara? Por que é tão importante? Porque o mercantilismo traz 3 pilares da relação entre Portugal e o Brasil. Quais são os 3 pilares mais importantes? Poxa, cheguei na hora da prova. Qual relação Portugal tem com o Brasil? Então, vamos junto aqui, mais uma vez, com calma. Ó. Primeira relação, pacto colonial. O Brasil só vai ser colônia de Portugal enquanto tiver o pacto. E óbvio, você pode estar se perguntando, Calhau, e quando é que começa esse tal pacto colonial? Se a gente for taxar, ser taxativo em data, de 1532 a 1808. 1808, galerinha de casa, fica atenção total aqui, ó. Chegada da família real ao Brasil. A chegada da família real ao Brasil abre os portos. A abertura dos portos nada mais é do que o fim do pacto colonial. Beleza? Segunda coisa importante que você precisa saber para além do pacto colonial é a gente tem a política do metalismo. Calhauzinho, o que é que o metalismo fala comigo? O metalismo quer de você que você identifique que Portugal queria achar no Brasil ouro, pedras, metais preciosos dos mais variados, rubi, diamante, esmeralda. Então, é a procura por ouro, a procura por metais, daí o termo metalismo. E óbvio, né, gente?
Portugal aqui na política mercantilista não veio para o Brasil a troco de nada. Eu vim para o Brasil a troco de ter uma colônia que só compra de mim e só vende para mim. A procura de riquezas minerais das coisas ela tivesse muito e, óbvio, ganhar dinheiro, que nesse caso seria balança comercial favorável. Belezinha, meu povo? E agora a gente então parte para os caminhos que são extremamente importantes. Caminhos importantes para que a gente possa conseguir compreender 1500 a 1530. Calhau, quais são as características relevantíssimas para a hora dessa prova? Joguei 4, mas pode deixar um espaço extra no seu caderno, deixe, porque vai te ajudar demais. A gente vai falar sobre um tópico aqui extremamente especial para que você não erre na hora da prova. Então vamos junto. Contato pacífico. A prova pode chegar para você e dizer, poxa, cara, como é que aconteceu o contato entre portugueses e índios em 1500? As provas amam fazer esse tipo de pergunta, tá, galera? E como é que se deu esse contato? Esse contato é extremamente pacífico, é extremamente ordeiro, óbvio. Óbvio, pare e pense. Por que é um contato pacífico? Por que é um contato ordeiro para a hora da sua prova? Porque naquele momento os índios imaginavam que viriam deuses do mar. Então a vinda de deuses do mar fazia com que a entrada desses forasteiros não fossem vistas com maus olhos. Então, a princípio, o contato é pacífico. Só que a prova pode brincar com a sua cabeça, pode te atrapalhar e pode fazer você errar. Contato pacífico significa que não teve mortes, Calhau? Não, galera. Contato pacífico significa que não teve mortes com armas, com flechas. Não na América Portuguesa. Se no teu edital cobrasse América Espanhola, a gente teria que ter uma nova conversa, porque na América Espanhola é diferente. No caso do Brasil, não. Aqui o contato ele é pacífico. 2, esse contato pacífico, infelizmente, teve muitas mortes, mas essas mortes foram oriundas de doença. Então, um simples espirro português aqui levava a centenas ou, quem sabe, milhares de índios à morte, exatamente pela falta do contato com aquele vírus transmissor da doença. Então, inicialmente, contato pacífico. Segundo ponto importante, que a gente não pode deixar passar também, é o preconceito que os portugueses possuíam em relação aos índios. Qual é o preconceito mais notório, o preconceito mais marcante? Dizer que o índio não tem fé. Só que o índio acredita na sua própria fé, o índio acredita em fenômenos da natureza. Mas pelo desconhecimento, pelo preconceito, dizia que ele não tem fé. Vale te relembrar, o índio possui fé sim. Se a prova chegar para você, o índio não tinha fé. Tá errado, gente. O índio acredita em fenômenos da natureza. Porém, o português achava que ele não tinha. 2, que o índio não tem L, logo o índio não tem lei. E o índio tinha lei. Acho que a lei mais comum, a lei mais fácil da gente citar para vocês é a lei da antropofagia. Se eu pego um índio de uma tribo inimiga, simplesmente o que eu faço com ele? Eu simplesmente pego e como em um sentido de ser algo espiritual e ao mesmo tempo algo que pela lei indígena era bem visto. Então, fé e lei. As duas o índio tinha. E a terceira, que é uma das que eu mais gosto, dizer que o índio não tem rei. E os meus alunos se batem. Nas salas de concurso e de pré-medicina, quando eu dou aula, é de dar risada, porque sempre rola aquela dúvida. Poxa, Bacalhau é o cacique ou é o pajé? É o pajé ou é o cacique? Pegue a visão. Quando a gente fala do rei, eu estou falando do cacique. O pajé seria um líder espiritual. Então, o preconceito continua sendo bastante notório de 1500 até 1530. Olha que isso aqui é tipo a chave do seu sucesso, o diferencial, o seu gol na tentativa da aprovação. Durante esse curto período de tempo, o trabalho ele é livre. Eu estou te dizendo, você que está me ouvindo aí agora, que não havia trabalho escravo no Brasil de 1500 até 1530. Então o que é que você já começa a supor? Só teremos escravidão no Brasil após 1530. Antes de 1530, a gente não tem escravidão no Brasil. Calhau, por que esse trabalho ele é livre? Porque ele é baseado nesse nomezinho aqui, ó, galera, vem comigo. Baseado no escambo. Então, se eu estou baseado no escambo, o escambo é uma troca. Eu te dou para o Brasil, tu me dá quinquilharia, eu te dou para o Brasil, tu me dá espelho. Eu estou sempre mantendo uma relação de troca entre portugueses e índios.
Importante tu saber disso. Nessa relação de troca, não existe escravidão. Calhau, quando é que vai passar a ter escravidão? Só passa a ter escravidão no Brasil quando tiver plantação. A gente não está plantando absolutamente nada de 1500 até 1530. A gente só está fazendo o extrativismo do pau-brasil. Estamos extraindo todo o pau-brasil possível e imaginável. Bacana, facinho, de boa. Extrair o pau. Faço o quê com toda essa quantidade de madeira que está saindo do país? Vamos na manha, vamos com calma. Primeiro caminho é pegar esse pau-brasil e enviar para as feitorias. E a prova gosta de utilizar esse nome ruinzinho. Feitoria. Cara, o que seria essa tal feitoria? Armazenagem de pau-brasil próximo ao litoral. Então, pense que eu tenho um armazém de pau-brasil que está ali pertinho do litoral com um objetivo muito claro. Qual é o objetivo desse armazém? Guardar o máximo de madeira possível para que nas próximas embarcações fossem enviadas. Cuidado com a prova, ela pode brincar com você da seguinte maneira, dizer que é armazém de ouro, dizer que é armazém de cana-de-açúcar. Não. Feitoria é armazém de pau-brasil. Galera, eu espero de coração que até aqui você esteja voando, esteja pegando tudo aqui na forma mais simples possível. Tentei dividir as cores para que não ficasse tão ruim para você enxergar, mas aguardo sugestões, críticas, elogios. Tamo junto aqui, tentando fazer a sua farda chegar no seu peito. Vamos junto. Causas e consequências do final desse período. O que é que leva ao fim do período pré-colonial do Brasil de 1530? Primeira causa desse fim, galera, é o aumento do comércio das especiarias. Então, quando eu falo aumentou o comércio, aumentou a concorrência. Lembre do concurso da polícia? Quanto maior for a concorrência, mais difícil será passar. Quanto maior a concorrência, mais barato é o produto. Menos lucro eu tiro. Economicamente, para mim, não é bacana. Então, como a economia de Portugal está caindo por conta do aumento da concorrência, eu tenho que criar uma estratégia, eu tenho que criar um plano B, um plano C, para fugir dessa real situação. Nessa brincadeirinha, a gente também tem as tentativas de invasão no Brasil. A primeira das tentativas de invasão no Brasil vai ser a tentativa de invasão dos franceses, gente. E na hora que esses franceses tentam invadir o nosso território, olha que coisa bacana. Os franceses estão tentando, estão garantindo alguns espaços, inclusive no período colonial, lá por volta de 1550, a gente também vai ter novas invasões francesas. Esses franceses fazem com que Portugal repense. Pare e diga, caramba, estou tendo concorrência. Tem gente querendo tomar a minha terra. Só que tem uma coisinha, velho. Qual é a coisinha que tem que eles não podem tomar minha terra? Então, por favor, com todo carinho no seu coração, marque um dos tópicos mais importantes que assim, ó, eu deixei para você que acompanhou aqui até o final. E qual é o tópico especial para você? Fique ligado no famoso Tratado de Tordesilhas. O que é que previa esse Tratado de Tordesilhas? Que a América, o Novo Mundo, estava dividido entre Portugal e Espanha. E que por eles terem dividido a América entre eles, a França não podia vir simplesmente tomar. Mas o mais importante, o mais interessante que vocês saibam é que o Tratado de Tordesilhas acontece de 1494, ela divide a América e dentro do seu livro de história diz 1500 descobri. Eu não sei você, eu nunca descobri algo que eu já tinha. Porque se eu já tinha, porque eu já tinha descoberto. Não sei, acho que ficou claro na sua cabeça, né? Como é que 1500 é descobrimento se eu já dividi esse território em 1494? Pega a pira junto contigo. Para a gente fechar, e fechar assim, chave de ouro, maceteiro, garantindo sua aprovação e no próximo encontro, ó gente, ó, próximo encontro, próxima aula, sistema de plantation. Como isso vai mudar todas as relações de Portugal com o Brasil, como isso muda a sua vida,
como é que isso envolve o processo de escravidão no Brasil. Então, aula importantíssima para o seu conteúdo já na segunda aula e como isso pode vir atrelado à banca FCC. Para agora, sugestão para vocês. Deixe seu comentário, avalie a nossa aula. Se você está assistindo diretamente do YouTube pelo canal do Aprovado, curta, compartilhe, espalhe a notícia dos nossos aulões para você que quer aulas cada vez mais aprofundadas. E, gente, o nível do aprofundamento que o nosso curso está garantindo para vocês dentro da Hotmart é algo único no Brasil. Então, se o seu sonho é a farda, não esqueça, cara. Tudo que vai estar dentro do teu edital está aqui com a gente. Deixe seu like. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!